Agora, então, a gente vai falar do princípio 9 da prática de vida integral, que é simplesmente simplifique. Simplifique a prática. Como é que é isso, né? A essência da simplificação na prática de vida integral é perceber os seus padrões de vida. Então, toda vez que você perceber que você está sendo infeliz numa experiência, está sendo infeliz na vida, está sendo ineficaz numa determinada experiência, num determinado comportamento, o que tem que acontecer? Honre a sua intenção para a prática. Honre a sua intenção. Aceite o passado, aceite o que já aconteceu, deixe o passado ir. Deixe o passado passar, deixe ele ir. E já haja imediatamente no momento seguinte. Isso é honrar a prática, é a essência da simplificação. Atue imediatamente após o momento seguinte, entrando no momento seguinte, ok? A prática ela está disponível a todo momento para você, mesmo que você tenha ficado sem praticar por algum tempo, mesmo que você tenha parado, ok? Ela está disponível, então é muito simples, desde que você tenha em mente, então, de honrar a prática, de honrá-la, de honrar a sua intenção de praticar. Honra e perceba a partir da sua honra em relação à sua intenção, quais os benefícios que você vai obtendo à medida em que se compromete e honra a sua prática. Então, se em algum momento da sua vida você cometeu algo errado e percebeu que não foi eficaz, não foi eficiente no que você está fazendo, não foi eficiente, não foi eficaz, estraguei tudo, meu comportamento não foi alinhado à prática, eu não fiz da maneira como a prática recomendou, eu não fiz o que deveria ser feito, né? Então, se você tem em mente que você precisa praticar, né? Então passe a agir de imediato, né? Passe a agir de imediato, haja imediatamente, não vai ficar perdendo tempo se lamentando, né? Vai ficar se lamentando, esperando passar um tempo, eu vou esperar ser perdoado, vai esperar ser perdoado para você agir, você vai ficar se lamentando, em vez de agir, em vez de usar a sua energia para agir, né? Ou vai ficar esperando um tempo para descobrir, então eu vou descobrir, vou esperar para descobrir o que eu preciso fazer para agir melhor. E o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, e você vai perdendo, então, o contato com o alinhamento, o alinhamento com a prática, né? Então, isso é honrar a intenção da prática, esquecendo o passado e agindo já no momento seguinte, sem ficar se enrolando, né, em torno daquilo que aconteceu, em torno do que você fez, do que você deveria ser, do que você deveria ter feito, né? Ou ficar se lamentando, ou aguardando que a outra pessoa se pronuncie, ou que o mundo mude por conta de você. Isso não vai acontecer, a não ser que você atravesse a prática, né? Os melhores praticantes, né? Os grandes praticantes, né? Principalmente nas tradições espirituais, e você pode notar que isso acontece em todos os tipos de tradições, mesmo nos grupos corporativos, ou em todas as instâncias onde a vivência da vida, né, nas interações com o mundo exigem, né, exigem essa condição de ser melhor para buscar performances melhores e atingir resultados melhores e fazer com que a vida se sobressaia entre prós e contras, entre auspiciosidades e adversidades. Então, como que a vida se sobressai nisso? É preciso, então, pensar que as excelências pessoais, os grandes resultados nos melhores praticantes, né, são caracterizados pelo mínimo de desperdício de tempo, né? Então, elas desperdiçam, prestam atenção, desperdiçando no que estão fazendo, desperdiçando o mínimo de tempo possível. Não perca tempo naquilo que não vai resolver o problema. Não perca tempo se lamentando, não perca tempo. Os melhores praticantes não desperdiçam tempo, simplesmente utilizam a energia para agirem em direção à sua recuperação, em direção à sua meta, em direção à sua melhoria, em direção ao seu crescimento, em direção àquilo que tem que acontecer, ok? Os praticantes também agem sem demora, em conformidade
em conformidade com a prática diante da dúvida ou diante do medo. Então, agem rápido, sem demora, não ficam esperando o inimigo tomar conta, não ficam esperando serem comandados pela experiência, pela vida, pelas pessoas, não, pelo mundo. Não ficam pagando de refém para o mundo e para a vida, já tomam atitude logo em seguida. Então, agem sem demora, em conformidade com a prática. Os grandes praticantes minimizam o sofrimento, aceitando plenamente aquilo que já aconteceu e atravessando sem demora a experiência, atravessando e já tomando uma atitude, uma nova ação, no sentido então de superar o sofrimento. Então minimizam, não ficam ali fomentando, adubando o sofrimento para que o monstro cresça dentro dele. Não espera o monstro crescer, derrube o monstro antes que ele se torne grande demais para você vencê-lo. Então esse é o processo de minimizar o sofrimento para que ele não cresça demais. E aí, cada vez que ele cresce mais difícil fica de você enfrentá-lo, de você destruí-lo, e você vai precisar de estratégias cada vez mais inteligentes e de força e de manobras cada vez mais complexas e mais refinadas para poder vencer esse monstro do sofrimento, na medida em que você dá boi para ele, né? E nas grandes tradições espirituais, né, naquilo que se pode se considerar uma crença de que a vida é também, né, inclusive tem o propósito de aprendizado, de crescimento, de despertar da nossa alma para o grande espírito da vida, para a grande unidade da vida. Então, se eu posso admitir que as grandes tradições trabalham principalmente com essa conexão entre o homem e a sua fonte criadora, visando a obtenção através da metodologia de ação, obter o despertar, né? E se eu posso considerar que a vida é um instrumento desse despertar, através do conhecimento, dessa ligação com o transcendente, com a fonte criadora. Então, se eu posso admitir que a vida é feita para isso, né? Eu posso também entender, observando as grandes tradições espirituais, os praticantes dentro dessas tradições, eu posso entender aí a diferença que tem entre o praticante que desperta nessa vida ou que precisa utilizar de muitas vidas ainda para despertar. Então a diferença entre fazer isso agora, despertar nessa vida, ou então ficar passando por várias vidas dentro do ciclo karmático, do ciclo, como o Buda diz, do ciclo de samsara, do ciclo de sofrimento, para poder então despertar. Então é lógico, se você acredita que essa vida é a única vida que existe, então não tem que se discutir com você, né? Claro, né? Porque a sua crença eu tenho que respeitar, né? Mas se você pode acreditar que essa vida é uma das vidas entre muitas vidas possíveis, né? E que servem como um instrumento de desdobramento da nossa alma para o nosso despertar e crescimento. Se você pode admitir isso, eu não vou te forçar a admitir isso, porque cada um tem a sua crença e eu respeito. Se você pode admitir que a vida é feita para isso, que há várias vidas, né? E que essa vida é um dos instrumentos em conexão estrita e interdependente com as demais vidas que a sua alma vai ter, então eu posso também te dizer que essa simplificação, essa honra à prática, essa honra a essa intenção e essa maneira de lidar com o futuro e com o passado, com o que já aconteceu e com o que vai acontecer na sua vida, faz a diferença entre você fazer isso agora, despertar agora ou demorar, passar por várias vidas e retornar na mesmice, no mesmo ciclo karmático, no mesmo ciclo de causa e efeito, né? Repetindo, reproduzindo os padrões e nunca percebendo que é hora de você olhar para você e tomar consciência dos seus padrões e praticar a partir de agora e adotar como propósito, como objetivo principal e como ação presente da sua vida e revigorante, você decidir despertar nesta vida, agora, no presente. Então, eu sei que você vai dizer que não, mas não é hábito agir rápido, eu ainda não tenho esse hábito. Construa esse hábito, construa. Você vai
através, então, mais uma vez, falando da neuroplasticidade, que depende da bioquímica, da estrutura e da funcionalidade. Isso demanda tempo, repetições sistemáticas. Então, se eu não tenho hábito, construa. Passe, então, a fazer essas repetições sistemáticas, insista honrando a sua prática a cada experiência de interação com a realidade e de interação com a vida, né? E se você perceber que esses hábitos, não, mas eu tenho hábitos contraditórios, ok? Então desarticule cada um desses hábitos, parte por parte, pegue essas contradições, né, entendendo-as e compreendendo-as na sua natureza e desarticule, desmonte esses hábitos parte por parte, porque se você deixou chegar no estágio muito mais complicado, é mais complicado também trabalhar. E aí eu preciso de uma repetição sistemática, é isso. Então honrar a prática te mantém no caminho da mudança do hábito, ok? E sempre no sentido de se livra desses hábitos, sempre honrando a sua prática e percebendo como honrar a sua prática te faz melhor e te mantém crescente, te mantém evoluindo degrau por degrau e alcançando estágios e podendo fazer a ligação entre esses estágios que surgem e os estágios dos quais você ressurge à medida em que honra a sua prática, ok? Isso exige, então, um empenho cada vez mais estável. Se mantenha estável nesse empenho, se perceba e adquira essa possibilidade, essa autopercepção de já estar conseguindo, através do desenvolvimento de uma fibra de resistência maior, está conseguindo já se manter em patamares superiores através do empenho estável, porque ele acelera a evolução consciente. E além de acelerar a evolução consciente, ele vai te poupar anos de sofrimento totalmente desnecessário. Então, para isso que é importante essa simplificação. O sofrimento inevitável receberá, então, imediatamente mais esperança e muito mais dignidade. Caso ainda fique se você ainda se mantenha no sofrimento, ainda nesse processo de busca, né? De busca da melhor maneira de lidar e de simplificar a sua maneira de praticar e a sua maneira de se sobressair em relação àquilo que você precisa melhorar. Então, esse sofrimento, enquanto você honra a sua prática, vai se manter muito mais, se ele ainda acontecer, vai se manter muito mais digno e muito mais com esperança, ok? Então, para ilustrar aqui, eu quero dar o exemplo de um relato de uma pessoa que trabalhava num emprego, servindo café, servindo leite, preparando cappuccino, preparando esses alimentos, né? Que a função da pessoa ali era de cozinheira e trabalhava nessa empresa. E ela tinha um problema com ressentimento. Então o processo dela é assim, o desafio seria o que nesse trabalho? Ela não considerava um trabalho muito importante, então ela tinha ressentimento da maneira como as pessoas a tratavam, e ela odiava esse trabalho, né? Ela odiava esse trabalho, mas sentia também que esse ambiente, esse cenário era um ambiente perfeito para a prática, exatamente porque ela odiava. Então era uma grande oportunidade dela trabalhar o ressentimento dela nesse ambiente, de interromper esse hábito de ressentimento, e esse ambiente propiciava isso para ela. Então, ela sempre se via se pegando num diálogo interno, né? Um diálogo interno de reclamação, de lamentação, de lamúrias, né? E se sentindo sempre sutilmente ressentida. Então, cada vez, o que ela começou a fazer com a prática? Cada vez agindo, esquecendo o passado e agindo. Cada vez que ela se sentia ressentida, respirava profundamente, sentia sutilmente ressentida. Respirava fundo, respirava pelo coração, respirava pela barriga, alinhando, né? Alinhando o cardíaco com o plexo solar, com a ação, né? Dando aquela relaxada, e aí continuando, praticando com sinceridade, né? Com sinceridade ao ato de servir, né? Foi se mantendo nesse propósito de servir, embora lutando com
com os hábitos que, não raro, tentavam trazer ela para trás, né? Então, nesse cenário, ela sentia que ela ganhava pouco, ela trabalhava muito, as pessoas trabalhavam de menos e deixavam, então, as coisas para ela fazer, e ela estava pegando, incorporando e pegando essas coisas cuja responsabilidade era dos outros também, ela estava sentindo, no final das contas, sobrecarregada, né? Sobrecarregada, e além de tudo, sentia, né, desrespeitada, porque as pessoas faziam o mínimo lá e eram indelicadas ainda por cima com ela. Ela sentia que as pessoas eram indelicadas no ambiente de trabalho, né? Desse ambiente de trabalho. Isso servia novamente como uma desculpa para ela se sentir ressentida, né? Uma desculpa para ela se sentir ressentida. E a maneira de agir novamente no futuro, ela assim, não, o maravilhoso isso aqui é servir, honrando então a prática. O maravilhoso é servir, e ela persistiu então nesse processo, nessa ondulação, esse vai e vem contínuo até poder se estabelecer em escala de patamar acima, nas escalas dos estágios. É esse processo que você tem que sentir. Então ela continua insistindo que não, então é maravilhoso servir, né, num ambiente onde existem tanto pessoas ótimas, como tinha ali pessoas agressivas, rudes, pessoas preguiçosas, pessoas maldosas, pessoas infelizes, mas cada uma dessas pessoas oferecia a ela, nesse ambiente, uma oportunidade única, né, de experimentar essa capacidade de se desinteressar pelo ressentimento. Esse era o grande desafio dela, que ela resolveu adotar como prática como desafio para esse ambiente de trabalho, né? Mas aí, mesmo que ela tivesse essas boas intenções em relação a cada uma dessas pessoas e ao que acontecia no trabalho, ela ainda se sentia ressentida. Ok, normal, tudo bem. Aí ela continuava se sentindo ressentida. Por quê? Perceba, é uma repetição sistemática. Ao longo do tempo, a gente vai praticando e vai se recuperando, aceitando o passado e agindo no futuro, né? E de fato ela sentia que a cada vez que ela tentava fazer diferente daquilo que o hábito dela indicava para ela fazer, sugeria para ela fazer, ela sentia como se estivesse carregando um peso, né? Uma barra de peso pesada, como se ela não tivesse musculatura para erguer aquele peso ali. É isso que a gente sente diante de uma experiência que a gente não consegue lidar. A gente sente como se estivesse tentando levantar um peso ao qual que a gente não dá conta ainda. Fala, nossa, eu fiz tudo errado, né? Eu joguei tudo fora, eu desperdicei tudo. Né? Então essa era a sensação, e continuamente nessa ondulação, nesse vai e vem. Né? Mas mesmo assim, diante dessa sensação pesada, ela ainda persistia em sorrir. Continua sorrindo, embora parecesse que estivesse fingindo, mas ela fez o melhor para abrir o coração dela para essas pessoas, à medida em que ela foi sentindo o impacto dessas experiências e disso que era mantido nela através desses comportamentos que ela tinha, né? Então ela sentia que ainda fingia, mas nem tudo mais era fingimento. Ela já começou a perceber que algo era autêntico, que algo disso começou a ser construindo aos poucos e que alguma coisa era autêntica nela. Começou a se sobrepor, começou a acontecer, isso vai acontecendo aos poucos, né? E à medida que isso foi acontecendo, ela foi percebendo que foi deixando um pouquinho de infelicidade, deixou a infelicidade ir e percebeu então a infelicidade indo embora, né? À medida que ela foi persistindo ela foi tomando consciência de que por parte do processo da infelicidade foi se indo, foi se deixando ir, foi vazando, foi fluindo, né? Foi abandonando, foi deixando ela por conta da manutenção desse interesse. Então foi ficando para trás essas coisas ruins aos poucos, embora algumas coisas ainda existissem ali, né? Mas ela foi percebendo essa migração para fora dela desses sentimentos ruins, né? À medida que ela foi fazendo isso, foi mudando as escolhas, passou a mudar as escolhas, mesmo que ela ainda sentia que em algumas coisas ela estava fingindo, foi mudando as escolhas e começou a notar que servir café, servir leite, embora fosse uma ação muito simples e humilde, né, mas que era extremamente gratificante poder utilizar essa função para poder servir as pessoas. Ela foi sentindo essa grandeza que está por trás da ação, do ato de que por trás dela servir o leite, de servir o café, de preparar um cappuccino, de preparar as coisas naquele ambiente de trabalho,
que até então, no início, ela odiava, mas depois da prática ela foi sentindo que por trás disso tinha uma grande importância, um grande valor, que era servir as pessoas, né? E ela foi então se interessando, através da prática, se interessando mais por esse ato de servir as pessoas, experimentando o amor no coração, se abrindo e se vendo presente, se vendo viva no processo ali de serviço. E afinal de contas ela foi notando que tudo que a gente faz é serviço, é um valor maior que a gente nota à medida que a gente evolui na consciência através da prática, né? E ao persistir cada vez mais nisso, ela foi se sentindo mais feliz e sentindo que era maravilhoso poder servir, e passou a gostar do emprego, adorar aquele emprego que ela estava, mesmo sendo humilde, mesmo sendo de servir, servir leite, servir café, servir alimentação para as pessoas ali. Então, o que significa que ela deu, nesse ambiente de trabalho, ela utilizou a prática e fez uma virada na vida dela através dessa condição de simplificação, que é honrar a intenção da prática, né? Dando lidando com o processo de uma maneira ativa, proativa, já agindo imediatamente com pressa na aceitação e utilizando um modelo exímio e excelente de um verdadeiro praticante, né? E aí, no final das contas, a conclusão que ela chegou é que nós precisamos vencer o nosso mau humor antes que ele nos vença. Enquanto é tempo, ele está ali, nós precisamos vencemos o mau humor através da ação que aparece na oportunidade da experiência. Essa é a maior lição da simplificação, é agir ali, agir no momento, agir na oportunidade da experiência, tendo ação atacando o mau humor, atacando aquilo que nos dita, que nos comanda, que nos diz como devemos pensar, como devemos conversar com nós mesmos internamente, como devemos honrar e dar continuidade e persistência à nossa prática, ok? Então, nono princípio, então, simplifique, ok?